Muito bem. Eu sou o Ciro, sócio proprietário da Housely Marketing Imobiliário, e este é o podcast Papo Concreto. Chegamos ao episódio número 9 da nossa saga aqui no YouTube. É inacreditável. Quem diria, né? A gente está só no começo ainda, mas já tem bastante conteúdo legal no nosso canal, né? Quem, porventura, está procurando um lugar para encontrar informações sobre lançamentos imobiliários, sobre o mercado imobiliário, sobre incorporação, eu tenho certeza que aqui no canal da Housely, no canal do Papo Concreto, você vai conseguir encontrar alguns conteúdos interessantes. Então, não custa pedir, né? Dá um like aí no nosso vídeo, segue o nosso canal no YouTube, acompanha o Instagram da Housely. É importante a gente contar contigo nesse movimento porque é o teu feedback que vai fazer diferença para a gente dar continuidade nesse projeto. E aí de graça, né? Exatamente. Buenas, hoje a gente tem a intenção de conversar um pouquinho sobre cenários, sobre projeções no mercado imobiliário. A gente quer falar um pouco sobre incorporação no Brasil. E para poder falar desse assunto, a gente está trazendo aqui 3 incorporadores. 2 deles são praticamente membros fixos do nosso podcast, em quase todos eles estão presentes. E faz parte aqui da nossa aldeia, né? São incorporadores que atuam aqui na região norte do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, que é o Rodrigo D'Arienzo, da Renda Incorporadora, e também o Alexandre Ferri Sajorato, da Engemafer, né? 2 incorporadoras importantes aqui, players importantes do mercado de Passo Fundo. Mas, além do Rodrigo e do Alexandre, a gente está recebendo hoje um incorporador fora do comum, né? Alguém que tem uma representatividade importante no Brasil. Inclusive, foi reconhecido no ano passado como uma das pessoas mais influentes, né? Estão entre as 100 pessoas mais influentes do mercado imobiliário. Essa pessoa possui uma newsletter também que é muito relevante no mercado imobiliário. Acredito que seja um canal importante para tomada de decisão, para conteúdo, para subsídio de informações para corretores, incorporadores, engenheiros, enfim, atuantes aí do mercado imobiliário. Também é dono de uma construtora, possui a Mitro em Goiânia. E, enfim, é conhecido pelo mercado brasileiro como o incorporador, né? Gostaria de saudar e desejar as boas-vindas ao glorioso, excelentíssimo Caio Lopo. Opa, fico lisonjeado com as palavras aí. Bom estar aí no meio de gente do mercado imobiliário. Agora tem uns membros fixos e tem um itinerante aqui. Mas eu sempre falo que o mercado imobiliário ele tem um detalhe que quanto mais a gente fala dele, mais a gente traz dados, mais a gente mostra a face do mercado imobiliário pelo lado mais analítico, mais estatístico, mais atraente ele fica. Então, sempre quando tem esse tipo de oportunidade, eu gosto de falar, eu gosto de trazer do mercado imobiliário, porque eu acredito muito no nosso mercado. O mercado imobiliário do Brasil, ele era muito amador, acho que ele vem amadurecendo bastante, e muito disso vem por iniciativa igual essa. Então, ter um podcast ainda gratuito, aproveita aí, então já segue ali, que traz conteúdo, que profissionaliza o mercado, isso é um ganho muito grande para o mercado de forma geral, porque a gente não compete, digamos, a gente que está no mercado imobiliário, só com quem quer comprar imóvel. A gente compete com quem vai investir em outras coisas, vai investir em ações, vai investir em várias outras coisas e acaba que, olhando o mercado imobiliário por uma perspectiva mais com métricas corretas, da forma correta de analisar e não aquela, vou comprar o imóvel pelo amor, que é a pessoa que vai morar, compra, né? Quando ela compra aquele imóvel, quando ela faz o investimento de uma forma mais analítica, acaba que mostra para ela e para o mercado inteiro que sim, o mercado imobiliário está aí para competir não só com outras incorporadoras, uma competindo com a outra, mas para trazer investidores de outros segmentos, porque além da gente ter um baita de um produto rentável, ele é seguro, né? Ele protege, vem protegendo aí o patrimônio das pessoas. Então vai ser um prazer falar um pouco aqui de mercado imobiliário. Perfeito. Caio, eu queria entender um pouquinho da tua jornada até aqui, né? Em algum momento o Caio, engenheiro civil? Engenheiro civil. Encontrou a ideia do incorporador, né? Em algum momento o engenheiro civil encontrou o incorporador.
E aí eu queria entender também o que tem por trás da ideia do incorporador. Né? Em algum momento tu criou essa conta, né? Tu criou essa ideia, esse projeto, e tu pensou, poxa, eu quero ser uma pessoa que vai promover o mercado da incorporação. O que tem por trás desse projeto? Assim, eu queria poder entender essa história. Né? Ah, legal. É uma história pouco glamurosa, mas até envolve marketing. Claro. Eu já tenho ali, desde 2011 para 2012, eu tenho minha incorporadora, e a gente sempre fez muito empreendimento, mas a gente não era muito do digital, não estava tão exposto. Isso ali para 2018, 2019. Eu fiz uma pós-graduação com um cara muito bom, chamava Bruno, de marketing. Ele tinha uma agência que atendia várias incorporadoras, inclusive algumas muito grandes. E eu fui conversar com ele, falei, cara, tava lá a gente fazendo uma pós-graduação junto, falei, cara, eu gosto muito do que você faz, a cabeça que você tem do mercado imobiliário, sendo do marketing e tal, e eu tô querendo estar mais no digital. O que você me recomenda? O que você me fala assim, beleza, eu quero pôr minha incorporadora no digital, quero ter tudo, né? Blog, site, rede social. Aí ele fala assim, cara, você segue nas redes sociais as consultoras, incorporadoras? Eu falei, cara, sigo várias, acompanho, tudo. E eu falei, o que você acha? É uma bosta. Cara, ninguém gosta de ficar seguindo incorporadora. Não é atraente, porque ou ela tá só no promocional ali, ou ela tá dando dica de decoração, ou tá... Não é atrativo. É difícil. Aí o cara que era dono de várias contas que eu respeitava muito falou isso pra mim. Eu falei, pô, se o cara tá me desmotivando, ele falou assim, não, meu ponto é, o pessoal tá em rede social pra ver rosto, pra ver cara. Verdade. Que eles querem. Depois teve uma onda de gente que fez isso, tem o Benchmall, que é muito famoso, o João Adib agora tá muito forte nisso. Então, as pessoas negociam com as pessoas e tem essa visão, mas o meu caminho deu um pouco errado, porque nessa época ali, 2018, 2019, que eu comecei a produzir, a ideia era, vou mostrar um pouco do back-office aqui, mostrar um pouco das obras e tal, porque isso vai trazer o cliente mais para perto, vai trazer essa humanização e vai fazer que a gente venda mais. Pasmem, não melhorou em nada a venda por causa disso. Claro. E conforme o tempo eu fui percebendo que quem acompanhava, quem estava ali buscando trocar informação, não só receber, mas passava, muita coisa eu falo, a pessoa comenta e tal, eram pessoas do mercado, outros incorporadores, outros construtores. E eu acho o mercado imobiliário muito legal, até vocês dois são sócios aqui em alguns empreendimentos, porque no mercado imobiliário a gente tem essa possibilidade de troca. Ele é um mercado menos winner takes all. A gente sabe que o mercado imobiliário ele tem espaço para todo mundo. Então você não tem essa preocupação para eu ganhar, meu concorrente tem que falir, tem que quebrar. Não existe isso. A gente quer um mercado, de forma geral, mais forte. Então o que eu percebi nessa rede social é isso. Tinha muita gente disposta a trocar informação, disposta a falar de mercado e tal. Era uma oportunidade de profissionalizar mais o mercado. E além disso, igual eu estou aqui em Passo Fundo, conheci um pouco ali dos empreendimentos, isso acaba me trazendo uma visão muito mais ampla do mercado, porque quando a gente está na nossa bolha ali do mercado, a gente acha que todo mundo quer aquele tipo de tipologia, que só aquele apartamento, aquele tipo de empreendimento vai estar vendendo. Mas quando a gente sai e fala, cara, tem coisa muito legal sendo feita que aqui na nossa cidade não tem. Então, às vezes, é uma vantagem. Então, resumindo, eu criei para atrair cliente, não atraiu o cliente. Então, para quem está pensando em fazer rede social para atrair cliente, não sei se é uma boa ideia. Confia na agência, que a agência vai te trazer mais lead qualificado. Mas me trouxe outros ganhos que para mim foram muito relevantes. Perfeito. Tu ouviu bem, Ciro? O Ciro gosta de falar que nós temos que botar a cara nossa, né? É verdade, não, tem que botar. Mas, enfim, eu acho que é um desafio, né? A gente tem que conseguir humanizar mais a comunicação da construtora. Mas é difícil encontrar o tom, né? Porque em determinado momento o incorporador ele pode se tornar maior do que a própria construtora, e aí a gente tem um projeto de marca ali que tem que ser construído. Como fazer isso da maneira correta? Tem que ter um planejamento, né? Existe uma estratégia ali por trás que tem que ser conduzida com cuidado. Mas enfim, Caio, considerando a tua atuação e esse teu olhar mais amplo, né, do mercado brasileiro, o que tu acredita hoje que são os principais problemas, as principais dores assim, do incorporador brasileiro? Como é que tu enxerga assim, as principais dificuldades que a gente tem vivenciado hoje em dia? As dificuldades são regionais, mas tem algumas que a gente encontra em boa parte do país. Vou falar aqui de duas que eu acabo vendo muito. Uma, hoje, o custo de obra está muito mais oscilando do que um tempo atrás.
Então, eu tenho até um dado ali que, parece de 2012 a 2018, a gente pagou exatamente o mesmo preço no saco de cimento. A gente comprava da fábrica e não subia, ficou muito instável, teve uma época muito tranquila de aumento de custo. Então, a gente começava uma obra sem aquela preocupação, então vai estourar. Por outro lado, depois da pandemia, o custo subiu muito. Durante a pandemia, muito material, hoje mão de obra. E onde a gente vai no Brasil, a gente vê muito essa preocupação. Falei, cara, beleza, se eu lançar, vender, será que eu vou conseguir entregar? Será que eu não vou? Como é que tá isso? Então a gente vê pelo lado das incorporadoras hoje, falando a nível de Brasil, claro, em todo lugar, uma preocupação maior em relação a isso e outra preocupação, mas aí não é específica do mercado imobiliário, aí eu já falo que é do setor produtivo, é o custo de capital. O dinheiro está mais caro. A gente está falando exatamente hoje, ali saiu a Selic a 14,75. É desestimulador, muitas vezes, para o empresário pensar, cara, eu vou trabalhar com dinheiro caro, claro, para desenvolver o negócio, tomar o risco daquilo, fazer tudo aquilo. Então, você vai olhar assim, quais dores você enxerga no mais generalizado, né? Lógico, tem todo tipo de mercado. Tem mercado que está vendendo pouco, tem mercado que está com isso, tem mercado que está com outro problema. Eu ouvi lá que loteamento em Campinas, na região de Campinas, lá vai ficar 2 anos sem poder aprovar. Então, para o cara que é loteador, porra, vou ter 2 anos sem poder aprovar nada, porque teve muito lançamento, a prefeitura barrou e tudo. Então, a dor deles lá hoje é essa. Falei, beleza, eu tenho meu lote, tá, mas como é que eu vou continuar rodando a empresa se eu não posso desenvolver? Então, você tem algumas dores regionais, mas essas duas, talvez, a mão de obra e o custo do capital, elas são um pouco mais geral. E eu bato muito na tecla de que para quem está com a expectativa, mas o imóvel subiu muito recentemente, às vezes vai estabilizar ou vai diminuir, cara, não vai. Não vai. Analisando o custo de obra, analisando a escassez de terreno bem localizado, analisando que cada vez as prefeituras estão mais exigentes com plano diretor, com código de obras, o que eu falo para todo mundo é, o preço que vocês estão pagando hoje no imóvel é muito mais barato que vocês vão pagar daqui para frente. O mercado imobiliário, só que às vezes até uma missão mais da equipe do front ali, mostrar isso, né? Porque o cara às vezes compra um imóvel 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na vida. Ele não está pesquisando imóvel com uma certa constância. Então, às vezes ele tem na cabeça um preço lá de trás, ele vai comprar e, pô, já está mais caro. Muito, claro. Então, essa ancoragem de preço eu acho que é um desafio muito grande hoje. Como é que a gente mostra para o mercado que o preço subiu, realmente subiu nos últimos anos, mas ele ainda está barato perto do que vai vir? E não foi só o preço que subiu, né? O nível de exigência do cliente mudou. O cliente começou a entender o produto, querendo ou não, no dia a dia a gente já tem acesso a muito mais informação, as redes sociais nos trazem muito mais conteúdo e a gente acaba buscando coisas diferentes. Um porcelanato maior, um acabamento diferente que a gente vive em algum outro lugar. Tudo isso tem custo. Então tudo isso tem custo, mas o cliente quer essa exigência. Tudo bem, às vezes ele precifica pelo passado, do que ele via, do que o pai comprou, do que o amigo comprou, mas o mercado mudou. O custo da construção subiu, também toda a parte documental do empreendimento, como a gente faz sempre organizada. Hoje a gente fala, nós temos em conjunto, a gente está com 4 obras em execução, seja pela Renda, Engemafra 2x2, que são feitas em conjunto. Para tocar isso, a gente tem 27 pessoas no back-office. Então, a administração dessas obras tem um custo muito importante, claro, né? Para poder ter um programa de qualidade que funcione, as vistorias sejam feitas como deve ser, atender os padrões. Hoje a gente tem alguns empreendimentos que são financiados pela Caixa. O Alexandre sempre brinca, se a Caixa analisou a tua construtora, pode ir. Até o teste do pezinho eles pedem para nós, né? Então, acaba acontecendo que tudo isso também vai para o custo imóvel, né? Claro. E com isso, a gente acaba entregando um produto de qualidade. Além da escassez da mão de obra, né, cara? Se tu for ver hoje a média, eu não sei quanto que é a média do trabalhador hoje nacional, não sei se tu tem essa informação, mas cada vez mais tu vê cabeça branca na obra, né? E isso daqui 5, 10 anos vai aumentar. Até tem esse dado que eu estava olhando isso. Hoje a idade média do trabalhador, a maior idade da história é 41 anos, a idade média. Hoje 41 anos, falando de Brasil. Média. No Rio Grande do Sul... Daqui 5 anos são 46 mas anos. Isso média de Brasil. No Rio Grande do Sul ainda é maior. O que eu vejo, eu vou nas obras, é só cabeça branca. É o que você está falando. Hoje, o que é? Está mais caro. Então, hoje, é aquela ideia de quem trabalha em obra ganha mal, meu amigo, isso não existe mais, não. Quem trabalha em obra ganha bem. Mas é um serviço pesado, a nova geração não quer mesmo ganhando bem. Beleza. Só que isso vai, mais uma vez,
refletir no preço de imóvel. Porque não tem. Eu não sei como é que vocês estão hoje. Eu não vejo gente com 20, 25 anos em obra. Pegando um gancho até. E nem dá para julgar, né? O Caio tinha trazido o assunto de que a construção civil, a incorporação, ela tem uma certa união entre as construtoras, porque todas estão no mesmo foco. Cada um faz o seu produto, no seu bairro, no seu nicho, mas o objetivo é o mesmo: construir e entregar para o cliente no final. Então, nessa união, o Sinduscom Passo Fundo é uma entidade bastante sólida e muito bem relacionada entre os incorporadores. O Sinduscom lançou um projeto, está fomentando ele, inclusive, para a questão da escola da construção civil. Fomentando, a gente está indo através da diretoria do Sinduscom dentro das escolas, falando com o adolescente ali que ele vai sair para o mercado externo, trazendo ele para fazer um curso de pedreiro de alvenaria, fazer um curso junto ao Senai, né? E até mesmo contando para ele, levando casos reais de uma pessoa que começou como servente, hoje tem uma boa casa, um bom carro, pagou estudos para os filhos, mostrar que o mercado da construção civil não é só carregar cimento. Claro. E até mesmo mostrar que os salários, é até chato falar, mas muitas vezes o salário da construção civil paga mais do que alguém formado. Então isso é assustador. Aí, então a gente tem salários muito sólidos, mas mesmo assim a gente precisa fazer todo esse trabalho para trazer o jovem, né? É o trabalho da base. Está envelhecendo. A obra está envelhecendo. Mas assim, pensando em sistema construtivo, assim, considerando esse problema, imagino que não seja só no Brasil e outros lugares, esse problema deve estar mais consolidado, inclusive. Quais são as projeções, assim, para que lado que a incorporação ela vai seguir, considerando esse problema? Essa é uma pergunta de ouro, Leão. Resposta que quem chegar, o que acontece é que hoje está sendo testado muita coisa. Muita tecnologia construtiva nova, a gente tem um problema que é de aceitação do mercado. Tá. Então, alguns tipos de tecnologia que não dá margem para personalização e tudo mais, tem algumas resistências, mas de qualquer forma ainda é mais caro. Então, as tecnologias que existem, tanto as seria um modelo mais industrial, assim? Mais industrial, a tecnologia que exige menos mão de obra, tudo ela é mais cara. Então, hoje ainda, dependendo do tipo de produto, igual a gente fala que hotel vale muito a pena. Então, hotel você vê que geralmente eles fazem um banheiro pré-fabricado porque eles têm um lucro cessante. Okay. Então, se eles ficam prontos mais rápido, mesmo que eles paguem muito a mais, eles vão ter a renda daquele aluguel ali, das diárias, que vale a pena pagar mais caro. Mas na incorporação ainda não. Falei, beleza, eu vou às vezes antecipar e pagar mais caro, mas isso vai valer a pena? Porque eu estou tirando um tempo de fluxo para o meu cliente pagar e não sei se o cliente vê valor nisso ainda. Então tem uma discussão. Mas eu vejo que não é um problema no Brasil. A gente vê que no mundo inteiro está com esse problema. O que acontece? É a primeira vez que o Brasil tem esse problema. Entendi. Porque aqui a gente sempre teve mão de obra abundante e barata. Sempre. Historicamente, o Brasil nunca teve problema de mão de obra. O problema era outros vários que a gente já viu aí. Mas mão de obra não era um problema. Agora a gente está tendo problema de mão de obra. Nos outros países, na década de 80, 90, o que aconteceu? Traziam estrangeiro. Tá sem mão de obra, o americano ou, sei lá, o europeu não quer trabalhar em obra? Traz gringo aqui. Tanto de brasileiro que foi trabalhar em obra no outro país. O cara nunca entrou na obra aqui no Brasil, vai lá para a Europa e vira pedreiro. Eu tive um colega de faculdade, formou comigo na UFSC ali, eu formei em engenharia civil na Federal de Santa Catarina ali, formou comigo, ele foi trabalhar de carpinteiro na Austrália, ganhando uma grana. Mais que você, Fernando. Não, muito mais. em dólar australiano. Lá e tudo. Então, muitas vezes a gente vê aqui, mas só que nesse país, como essas profissões elas já são bem vistas há mais tempo, porque eles já passaram por isso, o processo deles está diferente. Aqui no Brasil a gente está tendo esse momento de mostrar para a população não é mais igual era antes, ter tudo aquilo. E o problema é que dessa vez a gente não vai conseguir trazer estrangeiro. Tiveram algumas iniciativas ali de trazer venezuelano, haitiano e tal, mas é muito pontual. Para suprir a demanda que a gente tem, não vai ter como. O nosso negócio vai ter que ser industrialização e tudo, então a gente vai passar por um momento de transição ali. Mas a gente está pensando em médio e longo prazo, provavelmente. Por causa de custo. Fala assim, hoje ainda não vale tanto a pena ali, mas é inevitável. É igual você falou, por esse dado, 45 anos, então a gente tem muita gente na obra de 50, que é média. Ao mesmo tempo que tem gente de 30, tem gente de 50, 60. Essa turma de 50, 60, daqui a pouco aposenta. Claro. Não está tendo reposição. Como é que você vai fazer? Vai ter que forçadamente ir para outro tipo de tecnologia que mudar o processo. E mudança é traumática. A gente fala, mas é bom mudar, tal mudança além da mudança do trabalhador,
que vai construir, que vai fazer aquele procedimento dentro da industrialização da mão de obra, a gente também tem a parte cultural disso, né? Que o consumidor, que o nosso cliente local, às vezes não está habituado. A gente conversava hoje à tarde de que o produto que pode ser feito em Passo Fundo talvez não possa ser feito da mesma forma em Goiânia. Então, as soluções que a tecnologia vai trazer, que essa industrialização vai trazer, a gente também precisa de um processo de cultura do cliente aceitar aquilo lá e, às vezes, entender que é bem melhor do que ele tinha no passado. Sim. Mas as pessoas são um pouco aversas à mudança, né? É até o que a gente sempre, como incorporador, trabalha. Antes de chegar no cliente, quem que a gente passa? Pelo corretor. O corretor hoje vai falar, essa obra é boa? É muito boa. Mas quando ele tiver 10 tipos de sistema, tem light wall, steel frame, wood frame, tal, o cliente vai... Como é que são as características desse modelo construtivo? O corretor... Então vai ter que ser um momento do corretor também adequar, vai ser meio que um sommelier de tipo de construção. Ele precisa ser engenheiro, corretor, saber daquilo? Não, mas ele precisa... entender para defender até aquele modelo construtivo. Da mesma forma que ele defende uma tipologia, defende um, sei lá, 2/4 com suíte, alto padrão, médio padrão, ele vai ter que saber defender. Esse sistema construtivo é bom por causa disso, porque vai fazer parte corretor especialista. Corretor especialista. Porque embora o nosso cliente final seja o objetivo, quem é nosso primeiro cliente sempre é o corretor, né? É para ele que nós vendemos o produto no primeiro momento, ele que gosta e ele que leva aquilo para frente para apresentar para todos os clientes que ele tem. É o nosso primeiro cliente e com ele que a gente conquista o mercado. Então, esse conhecimento se faz muito importante, né? Tanto que a gente percebe que o corretor que estuda, que entende o mercado, que se dedica a atender e entender o produto da construtora, ele acaba alcançando muito mais sucesso. Então, como todas as áreas, né? O ensino, a educação, a cultura, o aprendizado das coisas nos traz mais sucesso, né? E o corretor é mais um desses. É nítido para nós a performance de um corretor quando ele estuda o mercado, né? Hoje, se nós falar em dados aí, Passo Fundo deve ter o quê? 1.500 corretores, na média. E aí, como é que tu faz para um cara se destacar no mercado desse, né? O que ele tem que fazer? Eu gosto daquela frase assim de... me mostre um corretor que estude como um médico, que eu vou te mostrar um milionário. Porque geralmente os corretores que têm aquela bagagem, aquela preocupação de ser muito preparado, inevitavelmente ele vai performar muito bem. Só que o difícil para muita gente que entra na profissão é entender isso, que depende muito dele, a preparação, a iniciativa de aprender, né? Mas assim, eu atuo muito do lado do incorporador, né? E uma coisa que a gente percebe, é uma brincadeira que a gente faz, é que tem 2 tipos de corretor. Corretor interesseiro e corretor interessado. Né? Uhum. Quem é o corretor interesseiro? É aquele cara que vai na convenção para aproveitar um bom almoço, um bom café. É aquele cara que está no pré-lançamento para aproveitar os melhores preços, né? Mas ele está pouco interessado no produto, ele estuda muito pouco, ele não se envolve muito pouco com a incorporadora, ele não tem um direcionamento de produto, né? E esse é um corretor que é difícil, né? Que a gente acaba tendo uma relação mais distante. Superficial. Mais superficial. Olhando assim, do ponto de vista do incorporador, eu acho que o maior desejo do incorporador é ter um grupo de corretores interessados, não só na construtora dele, mas no tipo de produto que ele vende, nos diferenciais do produto que ele oferece para o mercado. Mas eu queria entrar um pouco nessa área comercial assim agora, né? Hoje estou falando aqui com 3 incorporadores. O que vocês sentem hoje que são os principais dilemas, os principais problemas, né? O que a gente precisa resolver no mercado imobiliário de maneira geral, junto aos corretores, junto às imobiliárias, para a gente conseguir ter uma capacidade de venda mais saudável, né? Um volume de venda mais interessante e que as incorporadoras fiquem mais seguras, né? com os produtos que elas estão lançando. O mercado como um todo, ele é bastante cíclico, né? E não só dentro da construção civil. E vamos falar, acho que do momento, né? Essa situação que a gente vive hoje, com uma Selic de 14,75, é o momento de a gente contar para os corretores e também para os clientes que o mercado cíclico traz oportunidades. E acontece que, mesmo assim, é muito fácil, nesse momento de alta taxa de juros, fazer um bom investimento. Uma aquisição do sonho de morar numa casa própria ou de comprar o seu apartamento. Por quê? O que acontece? A maioria das construtoras, principalmente aqui na nossa região, imagino que Goiânia também seja muito semelhante, acontece o parcelamento direto com a construtora, onde é possível pagar o 100% do imóvel direto para a construtora, num parcelamento saudável, onde não tem incidência de juro.
onde tem uma pequena correção do INCC, 0,40, 0,50 ao mês, que é o custo da construção que vai corrigindo, e às vezes o dinheiro dele está aplicado, às vezes rendendo mais. Sim. Então a gente ainda tem, então chegou o momento agora de nós desmistificarmos que o imóvel não é um bom negócio. O imóvel continua sendo um ótimo negócio, é o bem de raiz, é um bem líquido, é um bem seguro, que vai te entregar. Tem comprado de consultoras sérias, confiáveis com certeza, gente que começa a obra, gente que tem um empreendimento financiado na Caixa, porque são itens que acabam avalizando essa consultora perante o mercado e mostrar para o cliente final quem é que está construindo, que produto que essa pessoa entregue e as vantagens que o crédito na planta pode possibilitar. Depois o Caio com certeza vai trazer uma fala que ele tem que eu acho muito legal em relação ao momento do mercado para a compra do financiamento. Mas é isso aí que eu acho, é desmistificar esse momento. O que o Rodrigo quer dizer, Ciro, é que hoje um corretor ele não pode vender somente o produto, né? Ele tem que ser um assessor, ele tem que ser um consultor do cliente para ser mais assertivo na hora da compra, né? Daqui a pouco ele é um consultor de investimentos, né? Então, mais do que produzir, ele tem que dar conhecimento, ele tem que dar um relacionamento para a incorporadora, né? E isso a gente sente essa dor, sabe? O pessoal que é lá, às vezes eles chegam na consultora e nos joga o cliente, ó, tá aqui o cliente e a gente tem que fazer a venda, né? A gente sabe vender produto, né? A gente, daqui a pouco, precisa de um cara que seja mais assertivo na linha do investimento, de uma solução financeira, né? Pro comprador. Eu acho que a gente tem aí, fazendo autocrítica ao mercado imobiliário, a gente apanha muito do mercado financeiro nesse sentido. O mercado financeiro muito começou ali pela XP, ele sempre teve essa preocupação com o educacional antes. Falou, cara, ninguém vai investir em ação porque o pessoal não sabe nem o que quer. Vamos educar o cliente para ele investir, vamos educar. Então, o próprio o assessor de investimento que foi criado, ele tinha muito essa função de traduzir o que estava, mostrar esse momento e tal. E eu vejo que hoje os corretores eles estão muito focados do mercado imobiliário em atender só quem quer comprar casa própria. Ou seja, eu estou preparado para encantar, para falar da bancada, para falar disso, mas na hora que o cliente me pergunta se é melhor eu investir num CDI ou se é melhor eu investir sei lá, numa criptomoeda, num negócio, eu nem sei do que ele está falando. Sim. Então acaba que tem essa percepção de, cara, o corretor ele não entende de nada que não seja isso aqui. A gente pode comparar o mercado imobiliário com o mercado de ações, né? Esse é uma métrica. Comprar na alta e exatamente. Comprar na baixa e vender na alta, né? Aí até esse ponto. A função do corretor, se ela tivesse mais clara, aí falando como que a gente traz mais gente para o mercado. A pessoa que vai morar, a pessoa que vai comprar porque ela está casando, porque ela está tendo filho e tudo mais, ela vai comprar por uma motivação dela. Às vezes o corretor vai ajudar a escolher o imóvel mais adequado e tudo mais. Mas esse cliente que às vezes não está pensando em investir no mercado imobiliário e o corretor que traz a métrica certa para ela, cara, olha isso aqui, olha aqui o que acontece, tal. Aí falando de juros, que no mundo inteiro a gente vê, inclusive no Brasil, toda vez que o juros está alto, o preço do imóvel está no patamar. Quando os juros cai, o preço do imóvel ele sobe muito rápido. Então é a mesma coisa que no mercado de ações o pessoal fala, cara, você nunca vai acertar o fundo. Igual você nunca vai acertar qual que é o juros máximo do negócio. Mas se você esperar, na hora que cair, meu amigo, vai vir uma demanda do mercado que o mercado ele é ciclo, ele sempre passa pelos ciclos. Só que quando o ciclo entrou, não deu mais tempo. Quando o ciclo entrou, você perdeu aquela oportunidade de valorização maior. Ah, mas o imóvel normalmente sempre está valorizando pelo menos acima da inflação. Beleza, mas isso é a média. Se você quiser performar mais, você vai ter que estar atento a momentos de mercado. Exatamente. Então, o momento de mercado onde o juros está mais alto é onde tem maior potencial de valorização, porque quando os juros caem, o preço do imóvel sobe. Então, se você comprou o imóvel na planta, quando esse imóvel estiver pronto, provavelmente você vai estar num juros patamar, muita gente com capacidade de financiar aquele imóvel pronto e você vai ganhar muito naquilo ali. Então, essa percepção de olhar para o imóvel como investimento, eu acho que a gente tem que ter falando até de novo do objetivo comum das incorporadoras, de quem está no mercado imobiliário, é trazer mais essa percepção. Eu acho que o mercado financeiro fez isso muito bem, eles saíram ali de, sei lá, menos de 1 milhão de pessoas investindo na bolsa, agora já passou de 4, 5 milhões. Eles tiveram esse trabalho, que realmente isso dá um baita trabalho, mas o mercado deles quintuplicou. Então talvez se a gente fizesse alguma coisa parecida de, beleza, vamos não mudar, porque eu acho que funciona muito bem a parte de relacionamento do corretor, a parte do corretor vender para quem quer morar, eu acho que isso funciona muito bem, não sei se teria tantas coisas para mudar.
Mas a parte de enxergar o imóvel como investimento, para mim, é um oceano azul aí de oportunidade. Enxergar o imóvel como um ativo, né? Comprar em boa localização, próximo de praças, hospitais, né? Faculdades, né? Isso aí, a gente tem que ter um olhar. Eu só vejo as pessoas perderem dinheiro no mercado imobiliário quando vende no momento errado ou quando tem pressa para vender, né? E se tu botar no tempo certo, a rentabilidade é absurda, né? E tem aquela situação que o Caio sempre traz do juro, né? Da portabilidade. Aí A gente fala até, não se atenha ao juro, né? Se atenha a fazer um bom negócio, né? Eu falar, não vou comprar agora porque o juros está alto. Beleza, mas você tem um preço de oportunidade que tá bom, mas eu não vou comprar porque o juros está alto. Quando os juros baixar, que seja daqui 2, 3, 4 anos, você pode fazer uma portabilidade de crédito. Então você consegue pegar um financiamento de 35 anos, a um juros um pouco mais alto nos 3 primeiros anos, mas pegando um preço bom, na hora que o preço do imóvel subir para todo mundo, que o pessoal vai pagar mais caro no imóvel, eu sempre falo que a fase de expansão do mercado imobiliário é que a gente tem menos trabalho. Porque tá todo mundo... Eu falei, cara, é a hora que eu não compro. É a hora que eu ficar, deixa eu segurar, porque o mercado é eufórico demais ali. Contar um pouco dessa tua camiseta aí, né? Na virada de chave. Tá chegando. Não, que eu acho que, aproveitando a fala, o momento de mercado, o Ciro perguntou o que a gente pode fazer para trazer o mercado para a mesa e vir para uma negociação. Nós somos muito felizes com os nossos lançamentos, a gente tem uma velocidade de venda que alcança 80%, 60, 90 dias depois do lançamento, então a gente fica muito confortável com isso. Ao mesmo tempo, quando a gente soma os produtos, 10 unidades no empreendimento, 12 do outro, 5 do outro, a gente para contar, somar e percebe que a gente tem o mesmo número de unidades que um prédio inteiro e um VGV de um lançamento. Perfeito. E isso nos fez perceber, até nesse primeiro semestre nós não tínhamos nenhum lançamento intencionado e a gente gosta de fazer movimentos diferentes. Se é para fazer o mesmo, não é conosco. E a gente projetou toda uma ação, um processo que foi criado, com consultoria externa e tudo mais, bastante trabalho. Até de palhaço você vestiu. Inclusive algo que está nos dando muito mais trabalho do que um lançamento, porque é algo desconhecido para nós o que a gente está fazendo. Na virada de chave, nós estamos tratando como um movimento dentro do mercado imobiliário, onde ela vai trazer as oportunidades que o mercado precisa. Nós temos produtos que vão chegar a 30% de desconto, no momento de uma taxa de juros de 14,75% da Selic. Sim. Mas quando que tu vai ter de novo um empreendimento quase pronto com 30% de desconto? E qual é o público para esse empreendimento? É o consumidor final ou o investidor? Todos. É isso aí. Eu entendo que tem 2 pontos bem relevantes. O consumidor final, ele gosta de encontrar um produto um pouco mais pronto. Às vezes ele precisa sair de onde ele está, claro, deixar de pagar o aluguel ou pagar um aluguel por um curto espaço de tempo para não ter uma parcela dobrada, né? O aluguel mais o financiamento ou a parcela do imóvel. Então a gente vai trazer para o mercado agora empreendimentos prontos e alguns quase prontos. 3, 4, 6 meses para entrega. Então a gente vai ter essas duas possibilidades. Então esse cliente vai conseguir fazer um bom negócio e vai morar. Ao mesmo tempo o investidor, não só o investidor de uma maneira geral, mas tem um investidor que às vezes tem um receio de comprar. Eu não conheço o Caio, está lançando um projeto, um sonho, um papel, não saiu do chão, será que eu vou comprar dele? Então, ao mesmo tempo, ele pode ter perdido a oportunidade do lançamento lá na planta, que com certeza era o melhor valor para aquele momento do mercado imobiliário, mas agora ele voltou a ter uma oportunidade onde ele enxerga o prédio quase pronto. Opa, no Alexandre eu posso confiar. Desse cara eu vou comprar. Então, eu acredito que é para essas duas situações. E são esses movimentos, essas construtoras que fazem a diferença, trazem para o mercado imobiliário oportunidades. O corretor que vier a conhecer e entender o movimento vai fechar ótimos negócios. E o corretor que vender vai também ser bem remunerado, a construtora vai ganhar, a agência de marketing vai ganhar, todos ganham. E o mercado ganha. E, além disso, o cliente que comprou lá no início ganha de novo. Porque é muito melhor o cliente competir, se desafiar ao mercado com outros clientes que compraram de nós, do que ele querer competir com a unidade da construtora, né? Porque a construtora tem um pouquinho mais de flexibilidade. Talvez vai ter um imóvel pronto, a gente vai conseguir fazer em algumas parcelas ali, e o cliente final não tem, às vezes, esse fôlego para dar. Então, se a gente entrega um empreendimento 100% vendido, a liquidez de todos os nossos clientes que investiram lá no início é maior, né? Então, esse movimento é para ajudar o mercado como um todo. Perfeito. Caio, tem uma falácia assim, que eu escuto principalmente de alguns influenciadores mais na área do financeira, assim, né? E que me incomoda muito, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
por exemplo, a gente está vivendo agora num cenário de um aumento de 0,5 na Selic, né? 0,5? 0,5. Existe uma imagem de que se a Selic subiu, o financiamento imobiliário ficou mais caro. Nem sempre. Né? Mas a gente que é do meio, a gente sabe que não existe uma correlação tão direta assim. Né? E eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho sobre isso. Né? Essa correlação é até melhor quando a gente consegue ilustrar, mas é importante a gente entender de onde vem o dinheiro. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, as duas principais fontes de funding, de recurso, é o FGTS e o SBPE. A poupança, no Brasil, ela tem um limitador. Então, a poupança, a rentabilidade dela vai subindo até a Selic chegar em 8,5%. Passou de 8,5%, ela tem meio que o teto. Fica em 8,5% mais TR ali. Ela chega a 6,17%, é 0,5% ao mês mais TR. Então, chega a 6,17% ao ano mais TR. Se o funding que o banco usa para emprestar, as pessoas têm essa como, o banco está sem dinheiro, a caixa está sem dinheiro. Cara, o banco não empresta dinheiro deles. Quando empresta é caro, é para te sugar e para te pegar. O dinheiro que o banco empresta, principalmente o mais barato, que é o de financiamento, eles são das pessoas. Então a pessoa coloca o dinheiro na poupança, o banco pega e ganha no spread. São investimentos que pagam pouco. Então o que acontece? Passou da Selic de 8,5 ali, a rentabilidade da poupança ela trava em 6,17. Então, tudo que o banco for ganhando acima daquele ali vai ser o spread, que a gente chama. Então, chega um ponto que para o próprio banco não vale a pena aumentar tanto o spread porque diminui para ele. E ele ainda tem uma trava para poder usar o dinheiro da poupança, que é não poder emprestar acima de 12% ao ano, nominal. Então, o banco, ele trabalha com dinheiro barato, ele tem um limitador. Então, por exemplo, a gente está falando até isso é importante a gente falar, quando a gente fala em Selic em 15%, igual está agora, não quer dizer que o juros está 15%. Justamente. Isso não tem essa vinculação direta, que é perfeito o que você falou. A vinculação a gente tem que entender pelo fund. Ela tem um reflexo da Selic? Tem, mas ele não é um reflexo indefinido e nem de outras formas. Então vale muito a pena olhar para o financiamento. É lógico, quando a Selic estava em 2%, o juros estava mais barato. Claro. Mas o juros também não estava em 2%. Claro. A gente estava trabalhando na faixa de 7%. Perfeito. Então a gente saiu de 7% para 11% ali, a mais recente agora, e a Selic foi de 2 para 15. Então é importante a gente ter essa percepção que a taxa de juros básico ela influencia negativamente, sim, mas não ao ponto de inviabilizar o negócio. E de qualquer forma, peguei o empréstimo aqui a 11% em 35 anos, daqui a pouco está a 7%, eu vou lá e faço a portabilidade. Então é importante entender, e é isso que eu falei, quando a gente tem a percepção do imóvel como um investimento, esse tipo de conta, esse tipo de abordagem faz muito sentido. Porque quem tem essa cabeça é o investidor. Perfeito. Ele quer saber se aquele momento é o momento melhor para ele em relação a preço, em relação a juros e tudo mais. O cliente que está morando para comprar, como você falou, ele quer pronto. O filho dele nasceu, o filho está com 4 meses, não está cabendo mais na minha casa, então eu preciso do imóvel diferente. Então o momento da família é diferente a conversa, mas quando a gente está falando com o investidor, esse nível de profundidade ele tem que acontecer. Esse nível de mostrar, cara, as premissas do mercado imobiliário são essas, a gente está nesse momento por isso, e vai ser ou não o melhor momento por isso. Então isso eu acho que faz muito sentido. Mas o mais legal, olhando para o nosso lado de cá como incorporador, é que o pior momento para o cliente é o que a gente vende melhor, que é o que a gente fala da fase de expansão. Sim. Os juros baixou, a gente bota a marcha ali na tabela, não tem unidade para quem quer, aquela loucura ali que a gente fala que os plantões estão... Esse momento de expansão é a pior hora para o cliente comprar, mas a gente não tem que preocupar porque o cliente está comprador. Então, as outras horas que a gente tem que explicar melhor como é que funciona o mercado, principalmente para o investidor. Porque o investidor não tem que estar preocupado se o plantão está cheio. Ele tem que estar preocupado se a conta para ele vai ser bom. Caio, deixa eu fazer uma pergunta aproveitando. Faz sentido para ti o investidor financiar o imóvel? Em vários sentidos, ainda mais hoje. Por exemplo, às vezes o cara vai pegar os juros ali a 10%, 11% e ele está com o dinheiro dele aplicado a 14%, 15%. Eu vou te fazer um exercício aqui prático. A gente vai estar com uma oportunidade no virado de chave de apartamento com desconto de 30%, onde o imóvel ele pode ser financiado até 90%. De que forma você compraria ele? Você como cliente. Até que eu dei o contrato. Peraí, deixa eu ligar pro jurídico lá. Eu tô vendo, eu tô entendendo. Como é que vai ser no cartão? Não, o sinal é no Pix.
Aí vai depender muito da liquidez da onde está, né? A propensão da pessoa... Mas faz sentido para ti financiar esse imóvel? Sim, o meu perfil é de financiador. Os imóveis que eu tenho são financiados. Eu acredito muito no financiamento porque eu sou empreendedor. Eu falo assim, para o empreendedor é importante ele ter liquidez. Então, para o empreendedor não adianta estar todo o dinheiro dele alocado, porque de tempos em tempos ele vai precisar de capital para aproveitar a oportunidade e tudo mais. Para outras profissões, por isso que não é um negócio tão absoluto. Para outras profissões, às vezes o cara ele é funcionário público, ele não tem o custo de oportunidade ali, é mais previsível. Às vezes vale para ele, se ele tem um dinheiro à vista, pagar à vista. Mas para o meu caso, aí falando ali, eu não sei qual que é o valor do imóvel. Amanhã tu vai saber. Eu vou sair, mas para o empreendedor, então todo mundo aqui que tem alguma atividade empreendedora, que precisa de capital de giro, às vezes precisa ter uma segurança ali não dá para alocar 100% em imóvel no sentido tá. Então, o financiamento ele ajuda muito nisso. Beleza, eu estou comprando aqui um ativo de 1 milhão, não vou botar 1 milhão meu, mas eu estou colocando aqui 200 mil, 800 mil, eu vou financiar. E esse valor eu vou pagando, eu vou ganhando com a valorização, eu vou fazendo isso, deixo meu dinheiro investido, é alguma coisa que vai, às vezes, me trazer uma liquidez, uma rentabilidade, às vezes até com uma liquidez do momento maior ali, e vai funcionando, fica meio que uma estratégia mista, né? Uma e estratégia o aluguel pode fazer uma composição para que ele pague parte da tua parcela ou eventualmente até toda, né? Inclusive, eu tenho um imóvel assim, cara, que eu tava até conversando esses dias com um parceiro, eu falei assim, cara, será que o pessoal que aluga lá de mim sabe que eles estão pagando? Será que se eles souberem que tudo que eles estão pagando já vai direto pro parceiro, eu não tô nem vendo aquilo ali, eles vão parar de me pagar? Melhor nem... Melhor não provavelmente, contar. Não sei se tu fez Selic ou Price, fez saque ou Price, se for saque, então daqui uns dias vai começar a sobrar, né? Porque a parcela vai reduzindo ao passar do tempo, né? Então daqui a pouco ele está pagando a tua parcela do financiamento e ainda está sobrando um pouquinho de aluguel. O aluguel vai subindo e a parcela vai crescendo até chegar na intersecção. Isso é maravilhoso. A gente vende muito financiamento, mas a gente sente um receio de algumas pessoas de não querer financiar, né? A gente às vezes faz conta e o pessoal às vezes não tem uma dificuldade, eu acho que às vezes esclarecer para quem não é do mercado. O pessoal tem essa ideia de, cara, vou pegar um financiamento de 35 anos. Você não precisa demorar 35 anos para pagar. Se tu quiser, paga em 6 meses. Não, né? Você entra no aplicativo, cara, na hora, quero amortizar tanto. E o mais legal, quando a gente amortiza, ele não conta, ele tira os juros ali. Então você está pagando o principal. Então você tem um negócio que você consegue amortizar a hora que você quiser, você não fica nesse tempo preso. Igual eu falei, os financiamentos que eu tenho hoje, eu peguei a 7%, 8% de juros ali. Uns eu fiz portabilidade e tal, eu não tenho interesse em quitar agora. Por quê? Não pode amortizar nunca, né? Nesse cenário. Não vale a pena para mim amortizar agora. Outros momentos, não. Se tiver valendo a pena, eu vou amortizar. Mas é importante a pessoa que não é do mercado imobiliário entender que ela fazer um financiamento de 30, 35 anos não quer dizer que ela vai carregar aquele financiamento por tanto tempo. Inclusive, a média do brasileiro, olhando todos os brasileiros, todo mundo que pega empréstimo, é que está ali entre 8 a 12 anos. É muito raro uma pessoa que fica 30 e 35 anos. Porque se for pensar, a pessoa paga uma parcela hoje aqui, daqui 10 anos essa parcela vale muito menos. O valor do dinheiro mudou e tudo mais. E daqui 20 anos, aquela parcela não é nada. O cara vai quitar aquilo muito fácil. E ao mesmo tempo o aluguel... A gente costuma assinar todos os empreendimentos com a Caixa, né? Até para dar uma segurança. E vocês me perguntaram qual que é o diferencial da nossa empresa. E eu fiquei pensando, não, é a segurança, né? A segurança de comprar conosco. O cara que não nos conhece, que compra no interior, né? O cara que não quiser fazer um financiamento, mas lá tem o selo, né? Selo da Caixa, né? Que nos dá uma certa credibilidade, porque a Caixa, ela, além do recurso, né? Ela observou o projeto, ela viu que ela entrou junto, então é mais do que é um selo de credibilidade, né? E a gente costuma... O empreendimento o comercial ele não é possível, mas o residencial, todos a gente leva a Caixa conosco e a gente quer vender muito financiamento, apesar de que tem bastante gente que não opta pelo... E ao mesmo tempo nós temos que olhar o mercado financeiro de forma um pouco mais generalizada, né? Nós sabemos que hoje o mercado entrega alguns rendimentos legais, bem saudáveis, inclusive acima do que está a taxa de juros do banco, mas o mercado financeiro é cíclico. Volto daqui a alguns anos, não vou te dizer quando, até mesmo porque eu não sei, mas com certeza que vai ter uma baixa e o mercado talvez vai estar pagando 7 ou 8,
5%. E aí o teu dinheiro parou de render, tu deixou de comprar oportunidade do teu imóvel. Então, com certeza que tem que se analisar de forma um pouco mais generalizada o mercado, né? Se nós olharmos apenas momento, data específica, a pessoa pode fazer um negócio errado. O ponto que você tocou ali da insegurança de comprar na planta, eu gosto de trazer muita visão, que a gente está em 2025. E tem um negócio muito legal que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos, é que a segurança jurídica do mercado imobiliário ela foi sendo muito trabalhada. Tivemos problemas, várias obras não foram entregues, principalmente ali na década de 90, teve muito, e acaba que tem gente que lembra disso. Cara, teve uma época, teve um consultor na minha cidade que não entregou tudo, mas isso foi evoluindo. Hoje a gente tem uma capacidade de fazer uma diligência imobiliária muito fácil. Então, por exemplo, a gente tem um empreendimento com patrimônio de afetação, tem um empreendimento que está sendo feito dentro das premissas certas ali, o que precisa ser feito. Quando a gente está falando é financiado pela Caixa, ela já faz todas essas diligências ali, então ela só vai colocar dinheiro no empreendimento que ele segue todo o parâmetro. Então, por exemplo, a gente tem patrimônio de afetação, que faz com que o incorporador não pegue dinheiro da obra e use o pessoal. Antigamente tinha aquele negócio do cara formava em engenharia, recebia o dinheiro da obra e comprava Hilux. Né? Hoje é helicóptero. Hoje é helicóptero. Primeiro dinheiro que sai da primeira obra que ele pega virou uma Hilux, porque ele pegava o dinheiro da obra e voltava. Hoje isso não pode. Então, se a gente tem patrimônio de afetação, se a gente tem o banco dando essa segurança, então, por exemplo, quando a gente pega o financiamento com o banco garante que aquela obra vai ter dinheiro até o final. Então, beleza, eu tô sabendo compromisso registrado em cartório que aquele incorporador só está usando o meu dinheiro e aquilo para aquela obra, que não acontecia isso há 20 anos atrás. Eu estou sabendo que se faltar dinheiro por algum motivo ali de algum cliente, tudo, o banco vai manter aquilo. Então não tem por que hoje, com as premissas que tem, a gente ter esse tipo de preocupação mais. Mas é lógico, passa por uma questão cultural das pessoas que viveram isso lá atrás, ou eventualmente alguém da família teve algum problema com o imóvel, não entender muito a parte jurídica para ver o que é diferente hoje. Mas eu garanto para todo mundo que está escutando a gente aqui que o mercado imobiliário nos últimos 20, 25 anos ele trouxe algumas leis estruturantes, algumas normas estruturantes que fazem com que o empreendimento imobiliário hoje, vendido na planta, mesmo que a incorporadora feche, por exemplo, eu já teve caso de me chamarem para terminar a obra de outra consultora. O dono faleceu, teve alguma coisa ali, a consultora, o banco simplesmente pega aquela obra, a outra consultora vai terminar, mas você que é cliente está tranquilo, tá seguro. Então hoje, fazendo uma diligência básica ali, que tem no selo da Caixa, já tranquiliza, porque a Caixa faz essa diligência. Tu sabe que eu tenho alguns amigos que trabalham no litoral catarinense como corretor, e aí eles todo mês vinham trazer oportunidade, né? E aí teve um dia que eu falei pra ele, cara, se você achar uma empresa lá que vende como a gente vende aqui, eu compro um imóvel, eu me sinto seguro. E eu tô esperando até hoje. Não tem, cara. É difícil no litoral lá o pessoal trabalhar com patrimônio de afetação. Não é que é difícil, mas na época que eles vendem no papelzinho lá, incorporação, patrimônio de afetação, caixa vinculada, né? Então... Que isso vai desde a análise de crédito que a Caixa faz, nossa, né? O teste do pezinho. O impacto dos limites, tudo isso. Então, não tem como agora de tarde, hoje à noite, a gente montar um CNPJ e lá aprovar na Caixa uma obra para ser financiada. Ela não tem histórico de faturamento, Perfeito. Não vai funcionar. Então, também é complexo esse assunto e realmente é uma solidez e uma confiança muito grande a empresa que tem essa certificação, né? Hoje, o mercado imobiliário, eu não sei se eu não resgatei essa informação, inclusive contigo, Caio, no Incorpora News, ou não tenho certeza, mas eu li em algum lugar que 70% do financiamento imobiliário hoje está vinculado à Caixa, ou algo próximo disso. É o market share do SFH. Esse ano deu uma diminuída. Mas quando você... FGTS, que é basicamente Minha Casa Minha Vida, Sim. 99% é Caixa. Quando a gente, 2024, fechou o SBPE, mais ou menos 50% Caixa. Então, na hora que você faz a composição ali do volume total, a Caixa tinha mais ou menos 70% do market share. O FGTS cresceu um pouco, o SBPE diminuiu ali um pouco e a Caixa perdeu o mercado no começo de 2025. Entendi. Mas ainda é o banco mais relevante disparado. A minha pergunta é assim, essa centralização, né, essa concentração
ela é mais positiva no sentido de dar segurança, de processo, de mecanismos, né, de controle para o incorporador, ou isso, de alguma maneira, está travando o mercado, está faltando novos players? Como é que é a visão do incorporador nesse sentido? Eu tenho uma visão, aí para quem atua, para quem é corretor, para quem é incorporador, minha visão é muito clara, que os melhores anos do mercado imobiliário do Brasil ainda não aconteceram. A gente preparou o mercado para o que vai vir nos próximos 10, 20 anos. A gente não tinha um mercado pronto, maduro, para vir a melhor fase, que é o que aconteceu na Alemanha, na Austrália, na Suíça, nos Estados Unidos. Vários países eles prepararam ali na década de 70, 80, na década de 90, 2000 a 2020, bombou todos os mercados. O Brasil estava nesse momento de preparação. Cara, mas por que você está falando isso? Hoje, nosso funding ele é principalmente FGTS e SBPE. A gente saiu na década de 90 de o crédito imobiliário sobre o PIB de uma taxa de 2%. 2%. Na década de 90, 2% do PIB, o crédito imobiliário equivalia a 2% do PIB. Hoje, a gente chegou no patamar de 10%. Então, subiu 5 vezes em 25 anos. O mercado imobiliário, acho que para todo mundo, a gente pode falar com o Renato depois, para todo mundo que falar, hoje o mercado imobiliário ele é muito melhor do que era antigamente. É só você ver os tipos de empreendimento de hoje e o tipo de empreendimento de antigamente, você não compara. Só que o Brasil ainda é pouco. Quando a gente vai para vários países da Europa, você pega Reino Unido, você pega Alemanha, tudo acima de 50%, você pega o próprio Estados Unidos, na crise do subprime deu 80%, mas a média ali é de 50%, 60% crédito imobiliário sobre PIB. Austrália, a mesma coisa. Vários países, quando você olha para mim, você fala, mas isso é país mais... Você pega o Chile aqui. O Chile, a proporção do crédito imobiliário sobre PIB é de 30%. Então, se o nosso mercado imobiliário fosse 3 vezes maior, a gente já está numa proporção igual ao do Chile. Entendi. O mercado brasileiro ele é muito pouco alavancado. Cara, mas por que ele é muito pouco alavancado? Porque a nossa bênção é a nossa desgraça, digamos assim. O FGTS e o SBPE, ele fizeram o mercado imobiliário sair do crédito imobiliário de 2% para 10%. Só que chegou no 10% e depender desses dois, a gente não vai subir. Vai ficar em 10%, o mercado vai subindo aqui ali e tal, mas não vai subir muito. Só que para mim agora vai ter uma questão, eu acredito muito que eventualmente a Selic vai diminuir, só que quando diminuir, pela primeira vez a gente vai ter mais de 100 casas de investimento no Brasil, hoje prontas para financiar a incorporadora, para financiar, não sei se vocês vivem isso, tanto de fundo querendo financiar a obra hoje. Só que o dinheiro deles é caro, ainda. Apareceu um lá da tua terra. Apareceu um lá da tua terra aí conosco. Até sei quem é. Mas é caro o dinheiro deles. É caro. É amigo meu, tal, mas é caro. Só que pensa quando a Selic for 4%, 5%. O cara tem muito mais flexibilidade, tem muito mais condição e ele vai fomentar. Isso vai fazer com que o mercado imobiliário avance muito rápido. Entendi. Você vai ter muito mais gente capitalizada, muito mais incorporadora capitalizada. Então a gente vai viver um mercado, uma época de prosperidade do mercado imobiliário que a gente não viveu e que outros países viveram. Só que é aquela coisa, muito dinheiro entrando no mercado, o que vai fazer? O preço dos imóveis vai disparar. Perfeito. O preço do imóvel no Brasil é bizarro, porque a gente tem uma renda do brasileiro média baixa. Só que quando a gente olha a renda e a capacidade de comprar o imóvel, a capacidade do brasileiro é uma das maiores do mundo. E que para mim nunca fez tanto sentido. Falei, cara, mas a renda é baixa. Por que é tão fácil para o brasileiro comprar imóvel? Porque é barato imóvel no Brasil. Quando a gente compara com os outros países do mundo, é muito barato comprar imóvel no Brasil. Quando você põe em dólar, meu amigo, você fala, não é possível que o povo está vendendo. É o que a gente falou lá. Quando a gente olha o preço do litoral norte de Santa Catarina, para o Brasil é caríssimo. Mas quando olha para o gringo, fala, cara, vocês estão vendendo de graça em frente à praia. E ao mesmo tempo... Viu, Ciro, foi essa frase que viralizou do Vini. Agora eu lembrei. Pode ter sido. Quando nós olhamos para os valores... Pegar um valor do metro quadrado de Passo Fundo, nós estamos vendendo por menos da metade do que uma Porto Alegre vende. E tu pega Passo Fundo hoje, média 11 mil, 12 mil, e aí transforma isso em dólar, dá 2. Né? Aí é barato. Aí é barato. Lá nos Estados Unidos ele não compra. Esse metro quadrado do Balneário Camboriú, né, que é o nosso top, né, o creme de la creme do Brasil. Ele é um sinal do que pode acontecer no Brasil aí no médio prazo, digamos assim, ou ele é um outlier, assim, é um resultado que foge um pouco do... Cara, Balneário Camboriú não dá para servir de base porque é uma rua. Tá. É a Avenida Atlântica e a Brasil. Okay, você não pode extrapolar
que aquilo vai ser uma realidade porque é muito pequeno, é muito pouco empreendimento. Verdade. Para mim, qual que é o mercado que a gente tem que analisar mais sério, que é um mercado gigantesco, que ele é maior do que vários outros mercados? São Paulo. São Paulo. Para mim, assim, a gente olha o preço daqui, não devia estar tão descolado do preço de São Paulo. Mas tá. Você olha o preço de tudo, então isso vai sendo ajuste que o mercado vai fazendo, é lógico, lá a renda é melhor, o mercado é mais, mas o custo de produção não é tão diferente, lá eles têm margens um pouco melhores, então você vai entendendo ali o que dá para aproveitar de cada mercado. Mas em linhas gerais, o Brasil vai passar por esse... vai chegar em Balneário Camboriú, talvez Balneário Camboriú daqui a um tempo está vendendo a 200, 300, então nunca vai chegar, porque cada vez tem menos terreno lá. Sim. Daqui a pouco eles vão corar na lua. Né? Chegou um momento que eles estão implodindo, demolindo prédios imponentes, né? Não é mais a 2, 3 pavimentos, são prédios realmente consolidados. Então significa que para fazer esse investimento, derrubar um prédio inteiro para construir, acabou o terreno. Claro. E é caro, né? Então tem algumas situações que são particulares realmente de Balneário Camboriú. Perfeito. Você que tem uma visão mais nacional, assim, Caio, recebe contatos de incorporadores por todo o Brasil e tal, tu consegue identificar algumas regiões que são mais emergentes, que a gente pode identificar, de repente, como futuras BCs, né? Alguns lugares que tu acredita que estão nascendo para o mercado imobiliário, que tem a tendência de se tornar as novas modas assim de interesse do comprador brasileiro? Se tu sabe, não conta. Vamos começar com depois eu te falo depois que a gente desce lá. Mas assim, eu acho que o fenômeno de Balneário Camboriú vai ter algumas coisas específicas, mas igual eu falo, apesar de eu gostar muito, vou lá com frequência para ver, ele é um mercado que eu acho que ele aparece mais do que ele movimenta. Porque, cara, vai lançar o Sena Tower, são quantos apartamentos? Entendeu? Não é tanta coisa assim. Se for pensar o que a Cirela lançou em São Paulo esse ano, é muito maior do que todo mundo em Balneário, Itapema e tal junto. Então você tem que entender que o negócio de Balneário Camboriú que fez muito isso, é que teve algumas coisas, né? O Sul já era comprado no litoral norte de Santa Catarina, o Sul inteiro, aí agora eles trouxeram essa pegada de fora, o pessoal do agro comprando muito lá, trouxeram gente de fora para comprar, montaram um escritório, mas não é uma estratégia que dá, mas é uma estratégia que funciona muito porque é um negócio pontual. Não dá para a gente pensar isso e falar, cara, vamos fazer várias. Algumas cidades isso vai acontecer. Vamos pegar, São Paulo teve Riviera lá, que eles botaram um padrão altíssimo, antes até estava comentando o pessoal do negócio novo do Pablo Marçal, que ele vai fazer processo seletivo, Sim, né? Achei muito interessante. E o pessoal falou muito que em Riviera teve isso. Não era qualquer processo seletivo para comprar imóvel dele. Tem que passar, Marçal, tem que passar no teste. Fazer a cara dele. Só vai comprar aqui se você for próspero. Isso. Aí o pessoal falou muito isso, que Riviera teve um boom uns 10, 15 anos atrás, Riviera de São Lourenço ali em São Paulo, que só podiam comprar quem passasse por um processo seletivo, porque era muito, então o preço dispara, tem pouca unidade, tem a parte ambiental ainda que limita muito. Então eu vejo que, igual o Balneário Camboriú, que são coisas pontuais, igual o Riviera de São Lourenço, vão ter algumas iniciativas assim. Mas eu acho que não dá para a gente extrapolar o mercado imobiliário em cima disso. Para mim, o mercado imobiliário é mais Passo Fundo, é mais São Paulo, é mais Porto Alegre, é mais Goiânia, que são cidades que movimentam mais, que têm mais, digamos assim, que representam mais o Brasil. Na hora que você for olhar assim, qual que é o tamanho do mercado imobiliário, Balneário Camboriú e essas cidades que descolam o preço, às vezes elas são 0,01%. Entendi. Agora, quando você olha as cidades médias ali, as cidades grandes, elas são 99,9%. Então, eu tenho uma visão que a gente não precisa no mercado imobiliário achar a bala de prata. Aonde que eu vou investir que vai ter 1000% de rentabilidade? Não. Se você investir com consistência em lugares que têm uma perspectiva boa, vai dar tudo certo no mercado imobiliário. Então eu tenho muito mais um olhar de estratégia de aonde eu sei que a cidade vai continuar boa, o bairro vai ser bom, aonde que está desenvolvendo, só que não para 200 mil metros, igual a Balneário Camboriú, não aquela loucura de vai ter o Sena Tower, vai ter isso e tal, mas aonde que as cidades estão desenvolvendo. Para mim faz muito mais sentido, tanto que eu não sou investidor de criptomoeda por causa disso. Falei, cara, vou investir no negócio esperando que vai dar 1000% de rentabilidade, tá errado, alguma coisa está errada, não pode existir.
Então eu aconselho, é lógico, Balneário Camboriú vai continuar valorizando muito porque não tem terreno, é o que a gente falou aqui. Escassez. Não tem como desvalorizar, vai desvalorizar, não tem como fazer mais frente-mar, não vai desvalorizar. Só que a gente não pode olhar isso como uma realidade do mercado de forma geral. Sim. O que a gente tem que olhar é que o mercado imobiliário ele é muito bom, ele é muito rentável, mas ele é rentável dentro de um limite razoável de rentabilidade. Ficar prometendo que a nova Balneário Camboriú, o novo negócio, eu acho isso um pouco devaneio que isso vai acontecer, sabe? E nas cidades próximas ali de Balneário, tu acha que não vai ter essa força de rentabilidade? Colateral, talvez. Mas talvez não na mesma proporção, né? Não na mesma proporção. Até você vê que os empreendimentos que estão em Itapema, em Porto Belo e tudo, eles não são... Perequê ali, não são naquela mesma dimensão dos de Balneário, porque terreno não vale a mesma coisa e tudo mais. Mas assim, são lugares bons de investir também. Vamos falar de Passo Fundo, né? Vamos, o que vocês podem falar de Passo Fundo? Passo Fundo, uma cidade aí com... A gente apresentou um pouquinho para o Caio, mas é uma cidade aí na casa dos seus 220 mil habitantes. Quem estiver escutando a gente não conhece Passo Fundo, recomendo. Eu me surpreendi positivamente. Não, mas tu não ficou um dia ainda. Calma que vai melhorar. Tá só começando. Nem uma noite. É uma cidade aí com seus 220 mil habitantes, uma cidade bastante consolidada, inclusive conhecida regionalmente como uma cidade educadora. Ela é uma cidade focada, grande parte dela em serviço. Logicamente tem indústrias, mas a parte de serviço, educação é o que movimenta a cidade, é o que faz ela acontecer. Nós tivemos uma situação, deve ter visto aí nas notícias, a situação que o Rio Grande do Sul passou com as enchentes. E foi uma cidade que, graças a Deus, aí não teve tanto impacto das enchentes e, ao mesmo tempo, uma cidade que deu suporte para as outras. Verdade. E na situação de pandemia, onde a gente teve muitas cidades parando em lockdown, como nós não tínhamos a situação tão forte da industrialização, fomos uma das que passaram talvez menos dificuldade e se recuperaram mais rápido, né? Porque tínhamos estrutura também, né? Logicamente, e o serviço voltou muito rápido. É uma cidade em franca expansão. Temos incorporadores muito importantes para Passo Fundo que fizeram a diferença por ela, principalmente no ramo da urbanização. Nós estávamos falando do Renato, ele desenvolveu um bairro que hoje talvez seja o principal bairro de Passo Fundo. Ele contava no condomínio que ele lançou que iam ter terrenos que iam chegar a 1 milhão, ou passou do ticket que ele tinha projetado. Então, essas situações do mercado acabam trazendo diversas oportunidades e sempre sólidas, né? Logicamente que o mercado, como um todo, não só imobiliário, teve seus percalços, até inclusive de algumas construtoras, mas teve uma situação muito positiva. Diversas construtoras naquela década ali, antes de 90, ali, no final de 80, passaram pela chamada overnight, onde o dinheiro valorizava 3% ao dia. E aí, além da valorização... Desvalorizava 3% Exato. ao dia, desculpa. Tínhamos cubo diário naquela época. E as construtoras de Passo Fundo entregaram o que prometeram. Fizeram, construíram, entregaram. Então é um mercado muito sólido, é muito conhecido pela saúde regionalmente. Hoje a gente atende pouco mais de 1 milhão de habitantes no entorno. E os nossos lançamentos, eles vendem não só para o Passo Fundense. Ele vende para a pessoa do interior, tem muitas pessoas que trazem os filhos para estudar aqui. Então compram um imóvel para botar o filho, para botar algum familiar que vem para cá. Então, a gente acaba conseguindo atender diversos públicos, desde o investidor, o comprador. Nós temos terrenos para vender, nós temos apartamentos prontos, nós temos apartamentos em construção. Então, Passo Fundo é muito próspero em todo esse sentido. O próprio pessoal do Passo Fundo aqui o pessoal em Passo Fundo também eles investem no litoral catarinense, né? Tem esse hábito. Sim. E vão lá e aí moram até certo tempo da vida deles. E aí vem na parte que ficam doentes, adoecem, eles retornam para o Passo Fundo para passar o final da vida, né? É verdade. Né? Por causa do sistema de saúde aqui, cara. A gente é super bem atendido. Passo Fundo, então, é uma referência. E não só o Passo Fundo, o norte do Gaúcho, né? Que a gente está falando de 1 milhão de pessoas num raio de 100 quilômetros. Vou deixar você fazer um jabá do Centro-Oeste agora, Caio. Goiânia, vale a pena Goiânia? Opa! Eu tô lá, eu morei muitos anos em Florianópolis hoje, mas eu sou de Goiânia, então eu acabei voltando para lá. E eu vejo que o mercado ali tem algumas similaridades. Goiânia acaba que entrou muito com a parte de serviços. Então foi fomentado muito pelo agro, muito pelos gaúchos que mudaram para Goiás, Mato Grosso, fizeram o agro ali do Centro-Oeste
é o que dá superávit primário para o Brasil aí, né? É o agro que sustenta o Brasil e acaba que muito disso acaba ficando, porque tem os hospitais, tem a parte de serviço educacional, então acaba que o polo ali do Centro-Oeste, Goiânia, acabou concentrando muito isso. Então acaba que é uma cidade, pelo mesmo motivo que Passo Fundo acaba nesse raio aí sendo a referência, Goiânia ficou muito como referência para o Centro-Oeste. Acaba que e tem também para o Norte e Nordeste, tem um detalhe interessante que fica na metade do caminho para São Paulo. Então muita gente estava indo para São Paulo, ficou em Goiânia, gostou e já foi ficando. Então hoje eu vejo que é um polo ali muito pujante que vem, falando de mercado imobiliário especificamente, nos últimos anos aí vem performando bastante. Eu gosto muito desse perfil de cidade. Falar, mas é uma loucura que está acontecendo, uma coisa muito acima da média. Não, a cidade está crescendo, o mercado imobiliário está desenvolvendo, só que ao mesmo tempo o setor de saúde, o setor de serviço, vários outros setores também estão. Porque eu acredito que isso que é saudável. Não só o mercado imobiliário desenvolver, mas Não, tem que desenvolver a região, né? A região toda desenvolvendo, isso fica bom, porque mais pessoas vão querer morar ali, fica atrativo para... Qual é a média de metro quadrado lá de Goiânia? De preço de apartamento? Área privativa. A gente divide ali pensagem no médio, alto e o que a gente chama de luxo. Hoje o médio está entre 8 a 9. O alto, que é falar ali de imóvel 1 a 5 milhões, deve estar ali na faixa de 12 mil metros. E quando a gente vai para o luxo, que aí são poucas incorporadoras que trabalham, na faixa de 17 a 19. É semelhante ao mercado muito aqui, parecido. Os segmentos que a gente vê com mais... E quantos habitantes, Goiânia? Só Goiânia deve estar com 1,5 milhão, mas tem conurbado ali, umas 3 cidades ali, que somaram o Senador Canedo, Aparecida, que eu até faço muita construção nessas conurbações também, 2 milhões a 2,5 milhões ali. A gente vê na mídia um desenvolvimento sólido e constante na área de condomínios em Goiânia. Realmente repercute lá? Sim, é condomínio... Horizontal, eu digo. Horizontal, porque a tradicional do goiano, o vertical pegou muito, mas tem muita ainda gente que tem a preferência por morar em casa. Morar em casa de condomínio, então criou-se um negócio que a pessoa ela chega em determinado ponto da vida, ela quer morar numa casa em condomínio fechado. Igual o que eu conheci lá hoje, como é que chama? Labar. Então aquele tipo de condomínio ele tem uma procura muito grande em Goiânia, sim, porque o goiano entende aquilo como etapa da vida que ele quer. Então, você, cara, quando eu estiver na minha fase, digamos assim, mais produtiva, tal, eu moro num apartamento, tem isso, construo patrimônio, mas chega em determinado ponto que eu quero casa. Então, isso, culturalmente, para o goiano, igual o gaúcho gosta do chimarrão, o goiano gosta de um quintal. E lá tem churrasqueira na sacada? Hã? Lá tem churrasqueira na sacada? Eu falei, em apartamento... Só em alto padrão. Acima de 120, 130, mas é um negócio interessante que a gente conversou das regionalidades. Sim. Tanto que é bom olhar, nessas viagens eu gosto muito de olhar isso. Do gaúcho, é inevitável ter churrasqueira na sacada. Churrasqueira na sacada. Não tem como. E, por exemplo, uma coisa que pro goiano pega muito mal é sol da tarde. Goiano não gosta de comprar apartamento sol da tarde, porque é quente, porque pelo jeito ali e tal. Então até a concepção dos apartamentos são muito mais voltados à própria tabela do empreendimento e o jeito que o empreendimento é virado. O norte é o mais valorizado. É sempre sol da manhã, procura o máximo, não que não dá. Não é norte. Entendi. Mas é isso, é o tipo de regionalidade no mercado que isso para a gente é bom. Falando de incorporador imobiliário, acaba que a gente tem uma vantagem muito grande porque a gente vive aquela cultura, né? Então eu passei ali no condomínio e achei interessante que toda varanda nas casas lá de 500 metros quadrados, 400 metros quadrados, mas na porta tem 2 cadeirinhas para tomar o chimarrão. Então o cara tem um quintal ali de sei lá quantos metros, mas na porta tem 2 cadeirinhas. Isso é cultural. O cara que não vive aquilo, não entende, ele não sabe a importância de ter uma área na frente da casa para fazer aquilo. Então uma das coisas que me encanta no mercado imobiliário, apesar de a gente falar de muito dinheiro, de muita dimensão, ele é regional. O que a gente tem que preocupar muitas vezes é o que a gente vive, né? Então, por isso que vocês, como incorporadores de Passo Fundo, vão ter muito mais a percepção aqui do consumidor final do que, às vezes, vem uma incorporadora de São Paulo, vou fazer aqui um prédio e não vai ter aquela mesma visão do público ali, né?
Ainda bem que se a gente for construir em Goiânia, o Caio vai nos dar as dicas, né? Aí vem comigo Primeiro que dá bom. precisamos conhecer Goiânia. Caio, já indo para os finalmente aí da nossa conversa, eu queria poder conversar um pouquinho sobre o ator incorporador, né? Faz sentido ser incorporador no Brasil? É estimulante ser incorporador no Brasil? Qual que é a tua visão sobre isso hoje? Mas eu não falo sobre incorporador, eu falo sobre empresário, eu acho. Okay. Porque o incorporador, quando a gente for olhar, é um empresário do mercado imobiliário. Faz sentido ser empresário no Brasil, a gente tem um governo que joga contra, a gente tem um juros alto. Cara, o empresário no Brasil ele tem que ter uma dose de maluquice ali, o negócio. Mas assim, eu vou falar, é satisfatório. A gente tem muita dificuldade, mas a parte boa, ela é boa. Você vê desenvolvendo igual o empreendimento. Passei ali na porta de alguns hoje, você vê que o olho brilha. Claro. Tá falando do empreendimento. Cara, isso aqui foi um filho para mim. Então ele tá ali e fala, cara, eu lembro quando você quer um terreno, o dono era chato pra caramba, negociei com ele, se virou um projeto, se virou isso, teve lançamento, teve isso, e tá aqui. Então é maravilhoso, assim. A parte boa é ver uma coisa que você pensou, participou, construiu, pronto, é maravilhoso. Eu falo assim, tem todas as dificuldades. Para quem não é incorporador e pensa, vou dar um recado, pense 2 vezes. Que muitas vezes não é tão fácil quanto parece. E o retorno não é todo aquele que as pessoas pensam, né? Nem todo aquele é muito mais longo, né? A gente tem que pensar acho que quem entra para a incorporação imobiliária pensando num curto prazo, geralmente sai do mercado rápido. A gente tem que entender que é bom ser igual ao Renato. Cara, 50 anos vai dar bom. 30 anos vai dar bom. Essa visão de longo prazo funciona muito. Mas para quem entra no mercado imobiliário, na incorporação com a cabeça de startup, cara, vou fazer um empreendimento aqui, vou porrar de ganhar dinheiro, resolver e tal, vai estourar. Não é assim. O ciclo é muito longo, né? O ciclo é longo. De 3, 4, 5 anos, né? De um empreendimento, mas até tomar corpo, formar mais, isso demora. Eu falo, minha incorporadora vai fazer 15 anos. Eu sempre falo que eu sou um bebê, que é pouco tempo de incorporadora, porque eu mal passei por, às vezes, 2 ciclos completos, quase 3 do mercado imobiliário. Aí você pega as grandes do Brasil, MRV, Cirela, tudo tem 50 anos. Perfeito. É um ciclo muito satisfatório, grande, mas quem tem a cabeça de startup, eu preciso de um negócio que vai explodir muito rápido, que vai fazer, não é o mercado certo. Tem que gostar do processo. Tem que gostar do processo. Tem que gostar do processo. Mas assim, as histórias que eu escuto normalmente dos incorporadores que trabalham conosco, né? Ou eles tiveram alguma experiência com uma empresa consolidada e aprenderam, ou é um tomar na cabeça, desbravador, que nem o Alexandre, que começou pequeno, fazendo casinhas e tal, e foi gostando do assado, né? Como é que eu me torno um incorporador hoje? Como? É o caminho rápido ou o caminho... Acho que aí o Caio vai ensinar. O Caio vai ensinar, eu acho. Eu vejo que a parte da incorporação imobiliária tem 2 caminhos. Ou você tem um know-how ou você tem dinheiro. Para quem tem muito dinheiro para investir, que vai errar bastante, mas tem um dinheiro para aguentar o erro, é um caminho. Outro caminho é aprendendo. Eu comecei como estagiário, imagino que vocês também tenham passado pela fase de trabalhar de graça até tarde, mas é o que a gente precisa para aprender, para entender o mercado, para saber mais. Então eu vejo que ou é pelo caminho do dinheiro, sou de uma família do agro, da indústria, que já tem muito dinheiro, já é robusta, eu vou pegar esse dinheiro e aplicar no mercado imobiliário, vou errar bastante porque eu não entendo aquele mercado, mas eu tenho condição. Ou, meu amigo, você tem que aprender igual um cachorro mesmo, aprender, baixar a cabeça, ver. Se não tem como custear esse aprendizado, vai trabalhar para os outros, vai fazer isso até ter a condição do negócio rodar. Então, para mim, é 2 caminhos. Ou é know-how ou é dinheiro. Estou oferecendo uma ferramenta, um curso dessa linha do... Para quem já está nesse caminho, fala, cara, eu resolvi ser incorporador, quero aprender a trabalhar com banco, como é que funciona para eu gericar a empresa, para trabalhar com caixa, apoio à produção, PEC e tudo mais. Aí eu criei uma metodologia lá, um curso, chama Incorporações Imobiliárias Financiadas, que a gente dá esse passo a passo. Mas é para quem já é incorporador. Quem já é, assim, ou está no caso de faz algumas casas, mas já entende um pouco
das dores do mercado. Aí um pouco mais avançado, junto com outros incorporadores, eu criei uma imersão que chama Incorpora Pro, mas essa já é mais Se eu tivesse mais aprofundada. Há 12 anos atrás, não perdia tanto dinheiro no mercado imobiliário. Já sofrido mesmo. Mas é o que eu falo para todo mundo. Sabe por que eu comecei a ensinar isso? Porque o pessoal da superintendência começou a me pegar e levar nos treinamentos de construtor. Eles falavam assim, cara, não é possível, você está fazendo aqui, por que o cara aqui não faz? O cara me chega aqui para pedir capital de giro, me chega para pedir negócio, eu tenho modalidade. Tu sabe como que eu conheci a Caixa? A gente fazia... O primeiro terreno que eu comprei foi motivado pela minha avó. Né? Então, na época eu estava na faculdade, ela falou, tu tem que comprar um terreno. Tem que comprar um terreno. E eu imagino, eu tenho na faculdade com 16 anos, cara. O que eu quero com terreno? Me formei com 22, né? Muito novo, era 6 anos aqui o curso de engenharia civil. E que bom que ela fez isso, né? Foi a minha primeira investidora aí, sem fins lucrativos, né? E aí eu me formei, cara, eu tinha um amigo meu, ele foi meu sócio por um período, e ele tinha 2 carros, e a gente botou os carros no material de construção, a gente fez a primeira casa. Eu mesmo vendi. Né? Eu lembro que quando eu vendi a primeira casa, o cliente perguntou, vem box, vem torneira? Eu digo, vem tudo. Cara, entreguei tudo, só traz cara. A roupa. Entreguei tudo, cara, que tinha, né? Não precisava botar nada, ia vender igual, né? E aí eu vendi essa casa, a gente comprou mais 2 terrenos e fomos escalando. E teve uma época ali que eu comprei um terreno para fazer 10 casas. Cara, eu só tinha dinheiro para comprar o terreno, não tinha mais nada, né? E aí eu arrumei mais dois investidores, compraram comigo, né? E aí aportaram dinheiro para nós fazer as 10 casas. E aí chegou naquele momento que a gente fazia Minha Casa Minha Vida, né? Aquelas casas de 80, 90 mil reais. E chegou um momento que a gente tinha que vender ela e aprovar. E naquele momento tinha que trocar o telhado. Lembro que teve um período que tu não podia mais fazer ou com laje. Tu tinha que, sem laje. A gente fazia com fibrocimento e tinha que trocar e calçar ela. Era num terreno que não tinha... tinha asfalto na frente. E aí a gente conseguiu aprovar 6 e faltou 4, né? E eu digo, cara, eu vou perder mais dinheiro nisso aqui, né? Eu já tô com... eu tinha um amigo que é dono do material de construção aqui, que ele me emprestou o dinheiro, o material inteiro, eu paguei no final da obra para ele. E eu falei, cara, não é possível que eu vou ficar sempre nesse risco aqui. E daí eu conheci a Caixa. Eu não era nem tanto por causa do recurso, eu conheci por causa... Eu não queria mais passar por isso, sabe? Essa dificuldade de... E, cara, a gente errou bastante ali no começo, né? Mas aprendeu, estamos aprendendo até hoje, né? Hoje com a internet eu vejo que tem muita opção de aprender. Então o erro na incorporação imobiliária ele é muito caro. Então eu tenho outros segmentos, cara, aprender na incorporação imobiliária, o que der para você não aprender errando, é melhor. Claro. Porque um erro é muito caro, tudo isso. Então eu sou um consumidor assíduo de curso, imersão, palestra, eu gosto de participar muito porque eu entendo, quanto mais eu entendo, menos eu vou errar. Aí isso me dá uma visão melhor. Então, para quem quer começar, talvez olhar por esse segmento também. Cara, quanto mais eu souber, mais eu tiver preparado, menos eu vou errar e menos dinheiro eu vou perder. Então, isso aí eu acho que é uma maturação ali que vale a pena. Gente, considerações finais. Rodrigo, temos alguma última pergunta, alguma última consideração que tu acha? Na verdade, é agradecer pelo convite, pelo podcast concreto aí. É muito divertido fazer, prazeroso. Realmente consegue nos agregar conhecimento, ainda mais hoje que conseguimos estar aí com o incorporador, né? Eu brinco, é o incorporador, Caio Lobo, né? Referência. Então, esse conhecimento, essa troca de ideias, de experiência é muito positiva para nós. Espero que a gente possa levar para o mercado, para outros incorporadores, outros corretores que queiram conhecer, ver um pouquinho desse material, porque realmente é algo escasso. Materiais com uma qualidade como essa, uma troca de ideias e experiências reais. Uma consultora que começou há pouco, de outra que começou há mais tempo, de uma história positiva de mercado, as dificuldades encontradas. Então, realmente parabenizar, parabenizar o Caio pelo trabalho que faz no Instagram. Até hoje a gente brincava como é que isso começou. A forma como começou foi totalmente diferente do fim que ela tomou. Fim não, na verdade, né? A proporção que ela tomou. Mas parabenizar pelo trabalho que tu faz no Instagram. Foi a forma como a gente conheceu, a forma como a gente buscou o teu conhecimento, a forma como tu abordas o mercado em relação a momentos de cada situação do setor é algo que nos gera conteúdo, nos agrega conhecimento e nós queríamos participar de uma rodada como essa. Então, realmente agradecer principalmente ao Caio e ao Ciro e o Alexandre aí, que é meu parceiro, meu sócio aí, que toca conosco as obras aí. Perfeito. Vou somar essa posição, Rodrigo.
A gente, quando decidiu concentrar os esforços aqui da Housely no mercado imobiliário, a gente procurou referências, né? E o incorporador foi uma referência pra gente, né? Então, poxa, talvez a tua intenção lá era dar visibilidade para tua construtora na época, né? Mas nós temos aí 5, 6 anos no máximo de história aqui dentro da agência e a gente acompanha você desde o início, cara. Então, ter você aqui hoje conosco, né? Poder dividir esse momento, essa 1 hora de bate-papo, mais do que um privilégio, assim, é uma conquista. Então, queria te agradecer o fato de ter topado vir para Passo Fundo, enfim, dividido a mesa com 2 amigos, 2 parceiros nossos, é de fato muito especial. Eu faço das minhas palavras do Rodrigo, do Ciro, cara. A gente sabe a nossa formação, né, de engenheiro civil, a gente é muito técnico, né? E aí tu vir com o microfone e expor isso, quebrando barreiras e tabus aí é diferente, cara. Eu também admiro teu trabalho, né? Te sigo há muito tempo e é um prazer estar aqui do teu lado, do Rodrigo, do Ciro aí, mais uma vez. É isso, fico lisonjeado aí com as palavras e fico muito feliz de estar aqui também. Eu acho que uma dos efeitos colaterais positivos dessa ideia de produção de conteúdo são as pessoas que a gente conhece, as outras experiências que a gente vê, e deu para ver ali no que a gente já conviveu, vocês são pessoas que acrescentam muito o mercado imobiliário. O que vocês estão fazendo por Passo Fundo, mas pelo mercado imobiliário é muito legal, né? Vocês estão construindo um legado, fazendo uma cidade, fazendo muita coisa, e eu fico feliz aí por participar dessa virada de chave e participar do momento aí de vocês. Legal. Gente, vou deixar então o convite, siga o Incorporador no Instagram, a Renda Incorporadora, siga a 2x2 Engenharia, que também é nosso parceiro aqui, a Engemafer Engenharia. A gente tem o nosso canal no YouTube aqui, que é o canal da Housely Marketing Imobiliário, estamos no Instagram também, então não custa acompanhar a gente, deixar um like, deixar um comentário, dar um feedback. Esse feedback é importante para a gente poder melhorar o nosso trabalho e seguir fazendo a nossa jornada por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Até mais.